A delação do Vorcaro está causando preocupação lá em Brasília. Meu amigo, a cara do advogado do Vorcaro conversando com um amigo do Alexandre de Moraes chama atenção pelo clima de velório deles, né? Ou seja, a delação do Vorcaro está preocupante mesmo. O pessoal lá de Brasília já está apavorado, cara. Aqui, ó. Ministro do TSE, aliado de Moraes, se reuniu com o advogado de Vorcaro e ouviu sobre delação, né? A foto é essa daqui, ó. Esse cara aqui é o ministro do TSE e esse aqui é o advogado do Vorcaro. Estavam batendo um papo no hotel, ambos moram no hotel, tá? Eles moram no hotel. Eles estão dizendo que se encontraram por acaso, não sei o que lá, e conversaram, não falaram nada sobre o caso, mas o clima de velório no encontro dos dois chamou a atenção de muita gente a ponto de publicarem essa foto, tá? E não é só o Alexandre de Moraes que está preocupado, não. Olha só o PT aqui, ó. PT teme vazamento seletivo se delação de Vorcaro for rejeitada. Eu acho que esse pessoal está assistindo meus vídeos, né? Porque eu falei isso no meu vídeo de ontem, que existe uma chance da PGR não aceitar a delação de Vorcaro. Aliás, o próprio PT diz que a PGR não vai aceitar a delação do Vorcaro. No entanto, mesmo não aceitando, vai haver vazamento dessas informações. Isso importa muito mais do que qualquer outra coisa no final das contas, né? Até porque a PF já disse que já tem as informações todas, meio que a delação do Vorcaro realmente é desnecessária nesse momento. Então, olha só, o PT está preocupado com os vazamentos seletivos. Por quê? Porque ele sabe que tem coisa pra caramba contra o PT na delação do Vorcaro, né? Então, é o PT e o STF que estão apavorados com a situação. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Imodestos e Old School. O sonho do Peter é casar com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O ministro do TSE, aliado de Moraes, se reuniu com o advogado de Vorcaro e ouviu sobre delação. Veja a foto, né? A foto é essa foto aqui, ó. Essa foto aqui mostra os dois lá num hotel lá em Brasília, segundo o hotel, como é que é o nome do hotel? Eles se encontraram no B Hotel, o B Hotel é esse hotel de luxo que tem lá em Brasília, no setor hoteleiro norte aqui, ó. O pessoal conhece essas janelas fora de padrão aqui, mas isso aqui é de alto luxo, tá? E, enfim, é um hotel grande lá em Brasília, coisa e tal, e os dois moram nesse hotel, tá? Os dois estão no mesmo hotel ali. Então aqui, ó, segundo diz o pessoal que o Estadão apurou que Floriano Marques, ministro do TSE, aliado de Moraes, encontrou Juca, advogado de Vorcaro, em Brasília, tá? Hotel Academia e Delação. Floriano admitiu o encontro com José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, advogado de Vorcaro. O ministro disse que mora no mesmo hotel, conhece Juca há 20 anos e ouviu apenas que ele havia entregue a proposta de delação. Segundo ele está dizendo, não falou mais nada, né? Mas a cara dos dois aqui, meu amigo, entregou a proposta de delação. Fudeu, meu amigo, deu merda, já era, né? Aqui, ó, segundo eles estão dizendo, foi um encontro de menos de 5 minutos no B Hotel. Bom, eu não sei, eu não estava lá, não vi, né? Juca disse que encontrou Floriano após ir à academia do hotel e que a conversa durou menos de 5 minutos. O advogado chamou de leviandade achar que ele e o ministro trataram da delação de Vorcaro. Floriano afirma que não fez perguntas e que respondeu a Viana. Puxa vida, que coisa, né? Pois é, que coisa, né? Porque você lembra que ontem já saiu a delação e não apenas isso, já saíram algumas informações, já vazaram algumas informações da delação, né? Por exemplo, que não estaria o nome do Lula nem do Flávio Bolsonaro e que há um ex-candidato a presidente que está inelegível que foi citado, né? E certamente não é o Bolsonaro, como eu já expliquei para vocês. Se fosse o Bolsonaro, tinha falado que saiu o Bolsonaro, mas botaram um ex-presidente inelegível, inclusive que dizem que não está preso, então também não pode ser o Bolsonaro de qualquer forma, né? Não se sabe quem é ainda, mas assim, já começaram a vazar as informações, e vazaram também o fato de que o Alexandre de Moraes, né, que o Vorcaro disse que o contrato com o escritório do Alexandre de Moraes era para chegar no Alexandre de Moraes, ou seja, o contrato com a Viviane Barsi de Moraes não era um contrato de advocacia, era um contrato para chegar no Alexandre de Moraes. É óbvio que todo mundo sabe que mas ele confirmou isso na delação e, portanto, colocou o Alexandre de Moraes numa situação complicada, né? Aqui, ó. A expectativa sobre a delação passa pelas relações de Vorcaro com ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. A esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes, chegou a receber 80 milhões do Master por 22 meses de contrato. O contrato total era de 129 milhões, mas o contrato foi interrompido no meio do caminho, né, por conta da falência do Banco Master. No que faliu o Banco Master, não concluiu o contrato todo, né? É 3,6 milhões por mês, ou seja, é o cara mais caro que o Vorcaro pagava, né?
Enfim, dados da Receita Federal indicam que o valor pago à esposa de Moraes era 10 vezes maior que o recebido por outros escritórios de advocacia que defendiam o master. Segundo o Vorcaro, ele diz que tinha outros escritórios que ele contratou pagando até mais do que o escritório da Viviane Barça de Moraes. Mas como eu falei para vocês, tipicamente valores altos assim é pago via sucumbência, não é honorário, né? Honorário é tipo o salário que você paga para o seu advogado. Sucumbência é se ele ganhar o caso, né, você deixou de pagar uma fortuna de multa. Aí você dá um pouquinho mais para o seu advogado e às vezes, né, se for empresa muito grande, né, sei lá, o cara estava devendo 1 bilhão e passou a dever 800 milhões, né, ganhou 200 milhões, você dá, sei lá, 5 milhões para o seu advogado. É um dinheiro do caramba, mas é sucumbência, não é o honorário do advogado, né? Isso, sucumbência, tem escritório que ganha dinheiro pra caramba com isso. Mas, de novo, o que chama atenção é que no caso da Viviane Barça de Moraes, não era sucumbência, era o honorário do advogado, né? Então, esse foi o encontro. Dá para ver que o pessoal tá com uma cara aqui de maus amigos, aqui de medo e coisa e tal. O clima lá em Brasília não tá bom nem um pouco, tá? Aqui tá basicamente a thread aqui do Twitter resume muito bem a matéria aqui do Estadão, né? E bom, outra coisa, olha essa matéria do PT aqui, ó. PT teme vazamento seletivo se delação do Vorcaro for rejeitada. Bom, a delação do Vorcaro já foi rejeitada, tá? PF e PGR rejeitaram o conteúdo prévio da delação de Vorcaro e cobraram mais informações para avançar com o acordo, né? Agora, por que o PT teme vazamentos seletivos se o próprio PT tem o controle da Polícia Federal, né? É o que eu falo para vocês, o problema do PT é que ele está envolvido no caso Master, muito mais do que ele gosta de dizer que a direita está envolvida e coisa e tal, mas na verdade quem está mais envolvido nessa história é o Lula de verdade, é o pessoal ligado ao Lula. Hoje fizeram a operação contra o Ciro Nogueira, né? A operação contra o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi ministro do Bolsonaro, coisa e tal, mas não tem nenhuma ligação com o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Mas de qualquer forma, no final das contas, né? O Ciro Nogueira tem ligação com o Lula também. O PP é da base de sustentação do governo Lula. O Ciro Nogueira está lá na base de sustentação do governo Lula. Então é uma situação que não tem jeito. O PT vai sofrer esse vazamento. E mesmo que, como eu disse para vocês, que não tenha vazamento muito, muito sério para o Lula, o fato do Lula ser presidente naturalmente já coloca ele numa posição complicada nessa história toda, né? Aqui, ó, partido aposta que PGR recusará a proposta de acordo do dono do Banco Master, mas vê risco de uso político de trechos da colaboração em ano eleitoral. Uai, vocês não vão usar, não? É lógico, todo mundo vai usar essa delação, né? O PT está preocupado porque sabe que vai ser mais afetado por isso, né? Aqui, o PT teme que uma eventual rejeição da proposta de delação do dono do Banco Master leve a vazamentos seletivos de trechos da colaboração. É lógico que isso vai acontecer, né? A avaliação na sigla é que o ex-banqueiro não apresentará provas suficientes para sustentar as acusações e terá o acordo recusado pelo PGR. Na verdade, o PGR é bonequinho do Gilmar Mendes, né? Fantoche do Gilmar Mendes. A gente sabe que o PGR não quer aceitar essa delação de jeito nenhum. Eu já falei isso desde o início. Essa delação, a chance dela realmente acontecer é muito pequena, porque a PGR não quer aceitar isso, porque isso comprometeria o Alexandre de Moraes, comprometeria o Toffoli e comprometeria o Gilmar Mendes, né? E o Paulo Gonet, amigo desse pessoal todo, não vai aceitar nunca. Mesmo que o Vorcaro bote todas as provas lá, bote tudo certinho, a PGR vai dizer, não, não pode, não sei o que lá. Só que, lembra, no momento que ele apresenta a delação premiada, isso já é parte do processo, então já pode ser usado dentro do processo. A delação ser homologada, ela vale apenas para dizer que ele vai ganhar os benefícios dessa delação. Então o Vorcaro não vai ter benefícios, mas os dados estão todos ali, né? Então aqui, ó, o receio é que, caso a proposta seja rejeitada, trechos da delação possam ser usados politicamente. Curioso que eu falei isso no meu vídeo de ontem sobre a delação, parece que o PT está assistindo uma cápsula, né? Que coisa, né? E, de fato, o que aconteceu hoje é que a PF e a PGR rejeitaram o conteúdo prévio da delação do Vorcaro e cobraram mais informações para avançar no acordo, né? Então lembra que ontem o Vorcaro apresentou um conteúdo prévio com vários anexos, já vazou alguma coisa, e esses já foram recusados. Segundo eles estão dizendo, aqui, ó, a proposta de delação detalha, por exemplo, festas, encontros, reuniões e viagens com políticos. Botou um monte de político. Mas a Polícia Federal avaliou que essa delação protege aliados e atinge apenas o terceiro escalão. Só a galera pequenininha. Isso é normal, né? Isso é normal, padrão lá em Brasília, né? A culpa é do estagiário, joga para baixo a culpa. A culpa é do cara lá do terceiro escalão e coisa e tal.
Então, segundo estão dizendo, a delação do Vorcaro seria nesse sentido. Mesmo assim, o PT está preocupado. Por quê? Porque, olha só, a defesa do Vorcaro já enviou uma nova versão da delação após a PGR e a PF rejeitarem o conteúdo prévio. É o que eu falo para vocês, essa fase agora é de negociação. Ele vai mostrar algumas informações, a PF não vai querer, ou vai deixar, não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei, não sei o que lá, até eles chegarem num conteúdo que não tem como recusar, né? Então essa é a situação e é por isso que o PT está preocupado. O PT sabe que vai estar implicado nessa história, sabe que mesmo que não esteja implicado, vai pagar o pato por isso, né? Aqui, ó, a conta do Banco Master chegou. Vocês sabem que, entre outras coisas que aconteceram ontem, o Banco Central do Brasil comunicou a indisponibilidade de bens de Augusto Ferreira Lima e Luiz Renaud Neto, ambos ex-administradores do Banco Master. Ou seja, o que aconteceu é que o BC considerou que esses caras eram administradores de fato do Master no momento dos fatos ocorridos. Ou seja, lembra, em 2024, o Augusto Lima saiu do Banco Master, criou o Banco Pleno e, né, transferiu sua operação para lá, para meio que se afastar do Banco Master, né? Porque ele viu que a coisa estava indo para o saco, né? E tentou salvar o Credit Sexta no Banco Pleno e coisa e tal. Só que, o que aconteceu? Ele continuou administrando, continuou muito próximo do Banco Master, com o Vorcaro e coisa e tal. Então, no final das contas, eles chegaram à conclusão de que ele era ainda aqui, ó, razão da atuação como administradores de fato da instituição. Por mais que eles não fossem administradores de direito, não estivessem com o nome de administrador do Banco Master, eles estavam atuando como administradores de fato do Banco Master e, portanto, são culpados também. E o Guga Lima, como vocês sabem, ele é ligado à esquerda, ele é ligado ao Rui Costa, ao Jacques Wagner, essa turma toda, né? Aqui, ó, como apontou o bastidor, o Lima foi responsável pela expansão do Credit Sexta, um programa de crédito consignado do governo da Bahia e coisa e tal. E essa é a preocupação. Isso vai chegar no PT, meu amigo. Está cada vez mais perto do PT essa história. Além disso, o ministro do TCU, o Jonathan de Jesus, também está implicado na delação do Vorcaro, tá? Então, a gente sabe, aqui, ó, tem isso, né? Investigadores apuram propina de Vorcaro ao senador para barrar a CPI do Banco Master. Que senador terá sido esse, né? O Ciro Nogueira, né? É o mais provável, né? O Ciro Nogueira foi alvo de uma operação hoje, né? Então, a gente sabe que o Ciro Nogueira está enrolado nessa história aqui, e já vimos a operação contra ele, também o pessoal do TCU, o Jonathan de Jesus, que é indicação, que foi colocado lá pelo Lula, tá? Por indicação do Ciro Nogueira, para você ver como é que o Ciro Nogueira está muito próximo do Lula, é muito ligado ao Lula também. Então essa é a situação atual. Todo mundo com medo lá em Brasília dessa delação do Vorcaro. Não porque ela vai ser aceita, ela não vai ser aceita. O PGR vai negar. O Paulo Gonet, mas nem só passando por cima do cadáver do Paulo Gonet que vão aceitar essa delação. Mas isso não quer dizer nada, isso já vai entrar no processo e vai ser vazado para a imprensa, vai ser vazado para a gente. Já está sendo vazado aos pouquinhos aí as informações são ótimas. Só esse negócio aqui de ter as festinhas do Vorcaro, quem é que estava nas festinhas, já vai ser lindo de morrer. Já não vejo a hora de saber a lista do Cine Trancoso e coisa e tal, né? E o Xandão tá preocupado, cara. O Xandão pediu pro amigo dele conversar com o cara lá, porque tá preocupado com essa história. Eu acho que é pra ficar preocupado mesmo. Vai rodar o Xandão nessa brincadeira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.